Você sabia que o Algarve pode não ser o local ideal para você? O Algarve é para todos, mas nem todos são para o Algarve. Se eu fosse você, ficava nesse vídeo até o final para descobrir se o Algarve é ou não um local ideal para você morar. Então, Então, vem com a gente logo depois da vinheta. Não é meu pai cabeludo, nem é nada. Você que caiu de paraquedas nesse canal, eu sou Henrique Ochoa Eu sou a Thaís Shoa. e nós moramos aqui no sul de Portugal, na cidade de Portimão, na região do Algarve. Vamos explicar hoje sobre algumas particularidades do Algarve que pode se encaixar ao seu perfil ou não. E com alguns comentários que nós vamos fazer de um Reels que nós colocamos lá no Instagram. Quem não nos segue no Instagram, tá aí Cabeludo em Portugal. E já está com quase 1000 comentários esse Reels e surgiram algumas coisas que vocês nos dão pauta, tá? E os haters também nos dão pauta. Então tem alguns comentários bons e outros comentários não tão bons que nós vamos ter que discorrer sobre esse vídeo, até para poder contextualizar para você se vale a pena ou não, se o Algarve é para você ou não, se a tua condição econômica permite ou não. Eu vou contar vários casos. Eu atuo aqui no sul de Portugal como consultor imobiliário, corretor imobiliário no Brasil, é o termo, e eu ajudo as pessoas a encontrarem imóveis dentro do perfil familiar de cada um, seja de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Trabalho exclusivamente com compra e venda. Infelizmente, o arrendamento ainda não consegui material para trabalhar, porque a maioria dos proprietários aqui gostam de alugar por temporada, por isso, ó. Isso aqui é uma região que nós estamos aqui no mês de abril. Hoje, dia 21 de abril, um domingo de 21 de abril, e a região já está com esse solzão gostoso, esse clima maravilhoso que faz aqui no sul de Portugal, que é um clima diferente de todo o resto do país, em função dessa maravilha, estarmos próximos aqui, a região mais próxima da África, e com isso influencia, impacta em vários aspectos climáticos. Então vamos lá discorrer sobre esse assunto aqui da praia dos Três Irmãos, aqui na freguesia de Alvor, que pertence a Portimão. Essa maravilha, a gente vai vendo esse cenário maravilhoso e conversando com vocês. Vamos lá? Então vamos lá falar sobre essa terra maravilhosa que é o Algarve, que nós já moramos aqui no Algarve já há 3 anos e alguns meses, 3 anos e 4 meses, por aí. E antes nós tínhamos morado em Viseu, quase 2 anos e meio em Viseu, que fica no centro de Portugal, uma região mais fria. Quem não assistiu o último vídeo que nós postamos, tá aí em cima no card, falando por que nós saímos de Viseu e por que nós viemos para o Algarve. Lá nós explicamos os nossos motivos, a nossa experiência, e tudo que nós formos falar aqui é baseado na nossa experiência e alguns relatos que os próprios escreveram aí, ou no nosso vídeo, ou no nosso Instagram. Então, não tem nada aqui que achismo, acho que, pode ser que. É a nossa experiência que talvez não seja, ela não se enquadre à sua realidade, não é isso, Thay? Sim, então a gente sempre conta. Teve até escrito que já falou assim, em defesa da gente. Vocês perceberam? Eles contam a realidade deles. Eles falaram. Porque às vezes tem que desenhar, a história né? deles. A gente sempre botou grandão assim, né? Porque às vezes tem que desenhar. Por quê? Querem que a gente conte casos de outras pessoas, de sucesso? Não, a gente vai continuar sempre contando a nossa vivência, a nossa vida de imigrante aqui, né? Esse nosso canal tem 5 anos e mais de 5 anos e meio. E sempre, até mesmo me lembro muito de um vídeo que eu estava fazendo caminhando em Viseu, onde eu falava essa mesma frase. Nós olhamos a vida sempre pelo copo cheio. Nós não olhamos a vida por um copo vazio. E isso é um grande diferencial que tem impactado na nossa vida. O positivismo, o desenvolvimento, o empreendedorismo, e que nós vamos falar que você empreender aqui é uma grande oportunidade. E fica aí para você saber algumas dicas sobre empreender, que caminho você pode seguir para ter uma melhor vida aqui em Portugal e não precisar ficar necessariamente trabalhando por conta de outro, para vir poder também desfrutar dessa maravilha de cenário que já estamos aqui com as espreguiçadeiras montadas. O que acontece? O que acontece é que muita gente fala, não é assim não, Algarve. Vocês esqueceram de falar que tem pessoas que vivem assim, XYZ. Lógico, já pensou? A pessoa vai falar que, não, olha, Camboriú não é assim não, a Maldiva não é assim não, porque tem aqueles trabalhadores que ganham pouco e são explorados para trabalhar nos resorts, que tem, lógico, todo lugar vai ter gente que tem uma condição melhor e gente que tem uma condição pior. Só que eu não foco na minoria menos favorecida, eu não foco, esse não é o canal.
Se você acha que aqui é o canal, não é o canal. O canal aqui é para incentivar e mostrar que é possível você sair do ponto que você está para um outro nível melhor. Que é possível você se profissionalizar, se capacitar e trazer a tua expertise para cá. É possível. Não estou falando de pessoas como uns gostam de rotular. Ah, é rica, né? Você adora quando chama de rica, né? E até se redescobrir, né? Tem pessoas que lá no Brasil não eram empreendedores, chegaram aqui, se descobriram empreendedores. Então, esse é o perfil. Se você quer ter dicas de mente aberta para você crescer, se desenvolver, este é o perfil. Eu chamando de rico. Esse rótulo é rica. Esses dias você vai no Instagram. Tá aí, não se ofende, pra não. ela é rica, é muito mais fácil. Obrigada pelo comentário, né? Eu sou rica dependendo do ponto de vista dele. É. O que pra ele é rica? O que pra Eu ele me é rico? sinto rica. Sim. Eu me sinto rica de felicidade, de saúde. Somos muito felizes aqui. Eu sou muito rica. Sim. Sabia? Questão do rico. Obrigada. Gente, empreender. Então vamos lá aos casos concretos de vida real. Vida real. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. Vamos lá, eu vou começar com até um comentário que está lá fixado de um rapaz. Tem muita coisa aqui que eu não estou dizendo para vocês seguirem o exemplo dele, mas é que mostrar que é possível sair de uma situação de adversidade com a mente empreendedora. E eu vou dar algumas dicas de algumas coisas que vocês podem fazer mais à frente. Segura aí que você pode mudar a chave da sua mente, mudar o seu mindset, mudar a sua forma de agir e de pensar com o que eu vou falar mais na frente. Então ele botou assim: galera criticando e falando sobre salários baixos e rendas caras. Vou ser breve. Cheguei aqui com uma mochila nas costas, passei fome e frio. Morei em um Fiesta Velho por 3 meses com a minha ex-mulher. Comi o pão que o diabo amassou. Sofri muito, mas empreendi, não desisti. 7 anos depois, vou para a 3ª empresa e a 6ª forma de rendimento. Ando com o carro que quero, construindo minhas casas, sim, minhas 3 ao mesmo tempo. Tenho dinheiro sobrando? Não tenho dinheiro, tenho dinheiro trabalhando para mim. Estou onde eu quero, não amo meu país de origem, mas aprendi a suportar e a entender que lá é onde você está hoje. Casei novamente e provavelmente até o final do ano, mais um negócio fechado para o ano que vem começar a colheita, gerando emprego, valor e mudando a vida de muita gente. Nesses 7 anos, já vi muita gente tentar e desistir. Fácil nunca foi. Vamos parar aqui, mano, senão a gente vai ter que ir para ler. Fácil nunca foi. E nunca será. Aliás, hoje, no meu momento, a dor é bem maior do que aquela de 7 anos atrás. Outro patamar de dor e responsabilidade. Valeu a pena? Não sei. Ainda não cheguei onde quero. Só sei que lágrimas derramadas na volta do trabalho e no banho não foram em vão. Estavam regando sementes que nem eu sabia que estava plantando. Dá certo sim. Basta acreditar e persistir. Afinal, desistir é muito fácil. Vamos lá. Tem mais um pouco dele aqui embaixo que eu vou falar já para não ficar cansativo para vocês. Empreender, gente, eu já falo isso há muito tempo. Empreender é a chave do sucesso. Para você mudar essa mente de que rico é o cara que... Deixa aqui um exemplo para descansar seu braço. Que rico é o cara, sei lá, é um termo que se usa muito pejorativo, né? É depreciativo. Ah, é rico. Porra, é rico, ele trabalhou. Ele fez por onde? Eu conheço pessoas ricas aqui que trabalham até hoje carregando seu barril de chopp, português, tá? Carregando seu barril de chopp, atendendo mesa e fatura 2,5 milhões por ano. Tem gente, sabia que existe gente assim? Então, eu sei gente rica, ou que vocês dizem, eu vou mudar o termo, tá? Bem-sucedidas, porque esse termo pejorativo, e então bem-sucedido só é melhor, né? Aí a pessoa não, é bem-sucedido, então não fica pejorativo, porque tem gente que fala que quem compra imóvel aqui é playboy, com um pensamento bem pequeno, né? Ai, o playboy que compra um imóvel aí é fácil. Não, não é playboy não, trabalhou pra cacete, um monte de gente que ralou muito, não foi de herança não, foi empreendendo. Então você empreender muitas das vezes é a melhor solução. No começo dá? Não dá. Mas dá para você vir trabalhando conta de outro? Dá. Eu vou dar 2 casos emblemáticos, não necessariamente aqui do Algarve, mas vamos lá do Algarve. Temos uma conhecida que chegou há 4 anos, foi morar numa aldeia de uns 6.000 habitantes, pagando um aluguelzinho de 250 euros, a 14 quilômetros do centro de Viseu.
Casalzinho, ralando, 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 comprou a sua casa essa semana, que lindo, né? Vai pagar menos de 200 euros de financiamento. Então, trabalhando por conta de outro. Olha, que bacana. Uma casa grande, legal, na mesma aldeia que está, porque, porra, 14 quilômetros. Tá, e quanto tempo você levava da sua casa para o centro de Belém? 18 quilômetros, naquela época eram 2 horas. 2 horas. Devido ao engarrafamento, trânsito e confusão. Abra a sua mente. Já já eu volto a esse assunto do que você pode empreender. Se você procurar, no Rio, quem conhece o Rio de Janeiro, que eu sou carioca, 50 quilômetros, Santa Cruz do centro da cidade. E todo dia tem uma porrada de gente pegando aqueles ônibus lotados, é trem, é aquilo tudo, né? Passa uma parte da vida em engarrafamento lá no Rio de Passa uma Janeiro. parte da vida. Você com 50 quilômetros aqui, você já está chegando no Alentejo. Então procure uma aldeia, não que tenha maiores oportunidades de aluguel lá, tá? Porque nós temos um vídeo de São Marcos e de São Bartolomeu de Messines, que fica a cerca de 30 quilômetros daqui, e já a menina lá falava que não havia... Já era difícil o arrendamento. Já era difícil o arrendamento, tá? Em São Bartolomeu, que é uma cidade, se eu não me engano, de 8 mil habitantes, alguma coisa assim, né? É. Tem escola, tem tudo, mas a dificuldade de arrendamento. Mas a chance de encontrar algo mais barato, um carrinho de 1.000 euros, um carrinho que você bota 1 litro de combustível, ele roda 20 km, 1,70, vamos botar aí um diesel, a 1,70 andando 20 km, faça as contas, se não vale mais a pena você gastar aí os seus 200 euros de combustível para ir e voltar, Tem quando colegas muito. nossos, né, que aqui no Algarve mora afastado, né? Eu tive esses dias no Vale do Lobo, tá? E perguntei à menina, a atendente, onde ela morava. Ela morava a 26 quilômetros dali. Vale do Lobo é um resort riquíssimo, com certeza. Me desculpa, menina, mas pode ser que ela não tenha condições de morar ali, tá? Mas ela mora em Olhão, a 26 quilômetros de distância. Sim. Foi buscar outro lugar e emprego lá naquela região, que deve pagar, inclusive, até bem pela função que ela exercia lá dentro. Então você tem que pensar em morar mais afastado, em lugares menores. Compra o seu carrinho velho e O Golfe vem. é onde a gente frequenta, né, amor? Lá em Vila Moura. Cheio de brasileiro atendendo. Cheio de várias brasileiras, já conhecem a gente e tudo mais. Moram ali nas redondezas, né? Elas trabalham no Clubhouse do golfe e pronto. Nossa filha faz golfe todos os sábados, quem está novo no canal, e a gente vai lá em Vila Moura, que fica a mais de 30 quilômetros daqui, de onde nós moramos. Então procure o redor. Então quer trabalhar por conta de outro? Conheço casos de sucesso. A minha sogra trabalha na jardinagem. Conta aí, Thay, a felicidade dela essa semana. Essa semana ela ligou para mim para falar que estava comemorando mais um ano de carteira assinada, mais um ano porque já na segunda empresa que ela está. Ela pediu demissão de uma para ir para outra melhor, foi para lá, contrato. Minha mãe tem 60 anos, está lá feliz da vida, trabalhando de sol a sol e fala que o tempo todo estão contratando a empresa dela. Ainda bem que Tem ela uma não assiste esse vídeo, que você rotatividade. falou a idade dela. Eu entreguei a idade dela, que ela não gosta, né? Quer ser novinha. Quer ser novinha. Então, para quem quer trabalhar, tem trabalho na jardinagem. Na jardinagem, quer? Quer? Sol, Tem que ter chuva, disposição. enxada, Tem que ter disposição. roçadeira, um Aí monte tem de gente que coisa. manda no Instagram, mas eu tô aqui 6 meses e não consigo trabalhar. Gente, a gente vê, como é que a gente vê? Tá lá. Tem. Quais são os maiores amigos dela Os lá? amigos dela são indianos. Os indianos, que tem um Tem monte de lá. indiano. Ela tá falou lá que trabalhando. ela falou pra mim, minha filha, quem quer trabalhar, eles contratam. Estão lá. Tu trabalha, eu não falo português, ela não fala inglês, não se comunica, mas são Na amigos mímica, dela lá. na Né? mímica, né? É tudo em libras. Então, Mas tá quem trabalha por conta de outra e tem oportunidades, tem, porque nós temos 450 mil habitantes aqui no Algarve, e esses 450 mil, é lógico que nem todos são bem-sucedidos, tá? Nem todos são bem-sucedidos, mas tenho N casos para contar para vocês de sucesso. Vamos a um caso, a mais alguma coisa que eu vou falar. Nós temos aqui em Portimão 3 restaurantes que eu vou pontuar, são 4. Porra, vou esquecer os outros, tem um monte. Mas vamos pontuar 3. Ali na Praia da Rocha tem um açaí, né? Que foi montado há pouco tempo, que eu sei, conheço os donos, que eles abriram primeiro lá em Armação de Pera e agora abriram aqui. A menina falou que ela vendia coxinha no começo, a mão toda queimada. São jovens até bem esclarecidos, com estudo, que fizeram alguma coisa no Brasil. Aí temos um outro que vendia bolos e hoje já vende comida self-service, hoje vende muito bom, que já está mais de 2 anos estabelecido naquele ponto muito bom. Temos um outro grande que também fez a mesma coisa. Então temos vários casos desses.
Por quê? Alguns casos de sucesso. Em vários casos de sucesso. Porque se você tiver a mente empreendedora, você vai conseguir ser melhor do que muitos, 90% pelo menos, dos serviços prestados aqui por seus concorrentes. Tá? Porque, infelizmente, o português ainda não tem uma mente tão empreendedora, porque está no DNA do brasileiro. Você vai, onde você tem mais empreendimentos, eu sempre falei isso para a Thay, é nas comunidades mais carentes, que tem boteco, tem birosca, tem de tudo, um do lado do outro, né? Você passa numa rua, tem 3 tipos de comércio semelhantes na mesma rua, então a concorrência é danada. Tem a veia empreendedora, né? Então aqui você vem empreender. Só que nós temos já um diferencial em função de ter essa mente empreendedora e muita concorrência, é o atendimento, que aqui peca, e também a fidelização. Aqui parece que eles não estão muito ligando para fidelizar esse cliente, para que depois ele retorne, para que depois, se você oferecer um pouquinho mais do que for contratado, você cativa aquele cliente. Não tem a expertise de aparecer aqui com tráfego pago, com propagandas, fazer um marketing bem feito, como o brasileiro tem muitas referências para isso. Isso você vai engolir os seus concorrentes, a maioria deles, você vai engolir a maioria deles, só fazendo isso. Fazendo o que você sabe fazer, com esses aspectos, né, Thay? Você já consegue alavancar o seu negócio. Com certeza, tendo ideia, tendo vontade. Pô, você leu esse caso aí do rapaz que dormiu num carro. Hoje em dia tem 3 casas. Conseguiu crescer nesse porte, olha só. E foi ele mesmo que veio, né? Ele botou: que honra ter meu comentário fixado, mesmo faltando algumas vírgulas e pontos de exclamação. Mas, vamos lá. Mas mesmo se for bem escrito, muitos não entenderão. Aguentar a dor do processo exige muita paciência, resiliência, resistência e muita sapiência. Ver oportunidades onde a maioria só vê problemas não é para todos, afinal. O Algarve é para todos, mas nem todos são para o Algarve. Daí veio a nossa ideia de fazer esse vídeo. Mas Henrique, eu não sei por onde começar. Eu não tenho ideia. Então, vamos lá trocar para que a minha princesa não fique com a mão dela cansada. Vamos aqui. Deixa eu falar. Comece lendo. A leitura, e eu conheci, aí você tem alguns casos emblemáticos do Brasil, que são pessoas que vendiam água na praia, outro que trabalhava com a reciclagem, ele já é um cara que está muito sucesso. Vocês vão começar a acompanhar, se você abrir sua mente, você vai começar a conhecer pessoas desse tipo. E não é porque você não teve tanto estudo, ou tanta oportunidade, ou se teve, ainda não teve a chance. Porque nós, quando ganhamos um livro, não damos nem importância para esse livro. Nós só fomos abrir esse livro aqui em Portugal, por sinal, né, Thay? Tínhamos ganho esse livro lá no Brasil. O nosso amigo Carlinhos, lá de Itaituba. O Carlinhos nos deu esse livro de presente, que é O Segredo da Mente Milionária. Começa com ele, Segredo da Mente Milionária. Você vai mudar esse seu pensamento, a gente chama isso de mindset. Vai mudar esse seu pensamento e ver que se você emanar algum tipo de pensamento bom, a tua chance de coletar coisas boas aumenta, tá? A Amy lê com a gente. A nossa filha lê conosco. E o nosso pensamento aqui desenvolveu muito mais. Muito. Muito mais. Eu também atribuo, isso é uma teoria minha, Thay, é aquela que aqui a minha mente não é utilizada para autoproteção. Eu, em nenhum momento aqui estou preocupado se algo de mal vai nos acontecer. Sai à noite, de dia, então a nossa mente, que seja 10%, 20% ou 50%, dependendo de onde você mora, ela é libertada para você se autodesenvolver, ou lazer, ou fazer outras coisas, não fazer porra nenhuma, e você está tranquilo para isso. Sim. E nós desenvolvemos mais. Desenvolvemos mais aqui, a gente tem mais esse tempo, né, livre na mente, né? A mente livre. Outro livro, Pense e Enriqueça, Napoleão Hill. Dá uma lida, ouve, tem áudios, pega aí o Spotify e ouve o livro, já que você não tem tempo para ler ou não tem esse costume, essa predisposição. Deixa eu virar um pouquinho para cá só para vocês verem também, olha só, aqui é um dos hotéis que nós temos aqui na beira da praia de Alvor, né? Eu não tinha andado por aqui ainda. Não, eu já andei. Eu gosto muito de ir para aquela praia lá em cima, que é as prainhas. Ali tem um restaurante que o elevador desce pela falésia até a praia. É muito legal. Esse pedaço aqui eu não tinha andado. E aqui são os passadiços que tem mais de 6 quilômetros, tá? Desses passadiços que as pessoas vão caminhar, vão passear aqui na areia. Então leia Napoleão Hill. Vai lá não.
Tá lá na nossa cabeceira. Está na nossa A gente cabeceira. está falando porque a gente está lendo ele, tá? Pense em Ele está na nossa riqueza. cabeceira. Eu vou dizer outro, Pai Rico, Pai Pobre. Três para você começar. Eu tenho certeza que se você ouvir, né? Bota aí no Spotify um audiobook, já que se você não quer ler, o bom é ler. Eu gosto mais de ler porque eu acho que eu fixo mais. Eu vou passando marca-texto, eu vou fazendo uma série de coisas ali para poder ir depois consultando. Isso já vai mudar o seu pensamento para empreender. Por quê? Se você vier empreender como marceneiro, pedreiro, Piscineiro. eletricista, vidraceiro, todas essas funções mais básicas, o português normalmente, se ele tem essa expertise, ele vai para Luxemburgo, ele vai para Bélgica, ele vai para outros lugares que pagam muito mais. Ele tem essa chance, ele tem documento que ele pode trabalhar em qualquer lugar da Europa. E como os salários para eles aqui é baixo, eles não querem ficar. Só que cada vez mais essas funções estão ganhando muito bem aqui. Outra seguidora que escreveu, olha, você está mentindo, para uma pessoa que falou que não se ganhava bem aqui. Meu marido é soldador, ganha 3.800 euros por mês. Olha, ganha muito bem, porque eu vou falar, o meu custo mensal é na faixa de 2.300, 2.500, às vezes sobe mais, sobe menos, desce, né? Então, 2.000, 2.500 por mês, ele ganha 3.800. Ela falou, ele manda todos os meses 10 mil reais para a gente aqui no Brasil. Em breve estaremos aí em Portugal junto com ele. Então, depende da sua capacitação. Essas funções que você tem que buscar. Então, faça cursos. Aprenda, se possível, o inglês, porque aqui mais de 30% das pessoas que moram no Algarve são estrangeiros. E eu vou dar uma dica. Lisboa é a maior renda per capita do país. Sabe onde é que é a segunda maior renda per capita do país? É aqui no Algarve. Então o maior número de pessoas com mais dinheiro, com mais gasto, é aqui no Algarve. E então não adianta você ir para uma aldeiazinha tão pichichita que você vai pagar muito pouco, mas talvez não tenha o trabalho para desenvolver um serviço de vidraceiro, de marceneiro, né? Qualquer atividade dessas, serviços mais especializados. Então pode ser um começo. Vai para Viseu, vai para Braga, sei lá onde, cidade que você está pesquisando. Você tem que pesquisar, e aí volta lá no vídeo da pesquisa que nós fizemos há 2 vídeos atrás, né? As pessoas mandam mensagem pra gente, né, amor, lá no Instagram. Ah, cabeludo, mas se eu for investir como... Você já foi massoterapeuta, né? Perguntaram, massoterapeuta, não sei o quê. Não, bem, a gente não tem experiência com esses serviços especializados porque a gente nunca trabalhou. Então a gente não pode falar pra pessoa, isso, olha, vem, investe que vai dar. Não, aí o que eu até respondi, que eu acompanho uma outra pessoa que eu vejo que aparentemente tem muitos clientes, né? Então, assim, procura aquele profissional da sua área, vai estudando. Você que tem que estudar o mercado. A gente não consegue dar esse norte. Porque, esse plano de negócio é seu. Mas... Conhecemos casos de sucesso. Mas a gente olhando assim de longe, o que a pessoa fizer um trabalho bem legal, bem feito, tem público, né? Mas aí é de você olhar, vou fazer isso aqui, se especialize, se programe, se planeje, faça seu estudo de mercado. E disse, poxa, pronto, vou me especializar, eu sei que eu sou bom nisso, eu tenho um atendimento diferenciado, vou entregar mais do que fui contratado, eu sei trabalhar com o marketing, eu sei fazer um tráfego pago, acabou, papai. Começou aí. Porque as pessoas, infelizmente, elas focam muito no negativo, que tem uma porrada de gente que deu errado, é lógico que tem mais gente que deu errado que deu certo. Mas eu penso assim, se tem um que deu certo, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual, vou buscar ser igual a ele. Agora, porra, deu errado, não vou porque deu errado. Aí você tem que falar a verdade, que tem um monte de gente aí. Não mostra quem deu errado, não. Não, a gente não vai continuar mostrando, que é para incentivar você. Você quer se espelhar no que deu errado ou no que deu certo? Responde aqui para mim. Eu quero assim, deu certo, eu vou seguir aquele rumo. Ali. Aquela é a direção. Porque você fica... Você vai se espelhar em quem deu errado? Mas eles iludem com outro que só deu certo. Vamos focar no que deu certo? A gente para de assistir Cidade Alerta, que só mostra desgraça. Assistir, aqui é Correio da Manhã, com essa televisão que só mostra morte, desgraça, roubo, não sei o quê. Porra, tem proporções bem menores que o Brasil. E eu quero focar naquilo que está me incentivando, dando um positivo, mostrando um caminho. E é isso, nosso propósito é mostrar que é possível. Se você tem força de vontade, se você tem garra, tem fé, vai, cara, vai.
venha preparado para as outras coisas que nós já falamos nos outros vídeos. É uma reserva, saber para onde vai, pesquisar a cidade, não é na loucura. Eu vou porque eu sou foda, eu sou um puta marceneiro. E cai aqui em Portimão, nessa época não tem aluguel nem de quarto e vai dar ruim, vai dar ruim. Tem que ser tudo casado. São 2 vídeos atrás, com esse vídeo aqui para incentivar você a poder ir mais adiante, não é isso, Thay? É isso. Então, olha só a nossa belíssima Portimão, aqui a praia de Alvor, né? E ela vai longe. É a nossa maior praia em extensão, porque ela vai até lá o finalzinho e depois já é a cidade de Lagos, lá ao fundo, né? Caminhamos 1,4 km. 1,4 km, ele está cheio de gente chorando, porque também tem uns comentários aí que aqui é a terra que o homem chora e a mãe não vê, né? E não vê mesmo não, mas também a mãe não vê as alegrias que os outros passam aqui, porque ela está longe pra cacete, ou muitos como eu que não tem mais mãe, ela não vai ver nunca, só lá de cima, tá me acompanhando. Mas espero que ela não venha falar comigo não, deixa ela lá, que eu não gosto de fantasma, né, Thay? Opa, tudo bem? Então... Muito obrigada por assistirem. Deixe comentários de vídeos que vocês querem ver no futuro. Se vocês gostarem, vamos trocar opinião aqui nos comentários. Deixem o like. Se inscrevam, deixem o like, vai lá no Instagram, siga que no dia a dia a gente consegue passar várias situações diferentes e muito rápidas, né? Então não consegue vir para cá ou juntar para que coloquemos aqui. E lá você vai conseguir. TikTok também agora tentando nos fortalecer nessa rede. Videozinhos curtos, vão lá, Cabeludo em Portugal. Sempre com Esse dicas. é o perfil. Sempre com dicas. Muito obrigado. Muito obrigada, até a próxima.